Olá, bom dia! Eu me chamo Cristilânia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, há pouco tempo atrás eu fiz uma cirurgia de esterectomia. E como até hoje eu tenho algumas amigas que perguntam, nossa Cris, tá demorando sua recuperação, era necessário fazer essa cirurgia? Não tinha como tratar? Então primeiro eu vou explicar para vocês o que é o mioma, para quem ainda não sabe, tem dúvidas sobre cistos, miomas, eu vou explicar o que é o mioma. Então tá, o mioma ele é um nódulo benigno. Ele é um nódulo que se manifesta na idade reprodutiva da mulher. E isso se dá ao estímulo do hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino. Todas as mulheres, elas têm essa carga de hormônio. Em manifestação desse hormônio, surgem esses nódulos. Mas vai surgir esses nódulos, e esses nódulos vão surgir em todas as mulheres? Não necessariamente, né? Só o fato de ser mulher, a gente já entra nessa fila e corre esse risco de ter mioma. Mas não são todas que terão miomas ou que tiveram miomas. E eu pesquisei bastante para saber o porquê que eu tive, né? A gente sempre quando acontece algo na nossa vida, com a nossa saúde, a gente quer entender o porquê que aquilo aconteceu. Então eu fui atrás de entender por que isso aconteceu. Por que eu tive? Por que eu sofri tanto? Porque eu sofri bastante, tá? Tem algumas amigas que falavam assim, nossa Cris, mas eu não sofri nada, não senti nada, eu fiz lá, tirou um pedacinho e tal. Mas no meu caso não foi assim, foi bem sofrido e eu passei 4 anos, eu já estava entrando no 5º ano sofrendo com esse mioma. Então, primeiramente, eu fui atrás de artigos científicos para entender por que isso aconteceu e eu tenho uma filha, eu não quero que isso aconteça com ela também. Porque só o fato dela ser mulher, ela já está propensa a ter miomas também no futuro. Mas eu quero poder cuidar dela e que ela não passe por tudo aquilo que eu passei também. E segundo o artigo feito por um professor médico da Universidade de Western Michigan, o que acontece? Foi feito um estudo onde apontaram, né, que 70% das mulheres estão propensas a ter mioma. 70% da população feminina terá algum dia pelo menos um mioma. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir dos 45 anos de idade, essas mulheres elas podem ter pelo menos esse um mioma a partir dos 45 anos de idade. Aí tá, eu falei, nossa, mas eu não tenho 45 anos de idade, eu acabei de fazer 40 anos de idade, estou sofrendo com isso já há mais de 4 anos, então eu tive mioma por volta ali, ele surgiu por volta dos 35, 36 anos de idade. Pronto, só o fato de eu ser mulher já me colocou na fila? Também, mas tem outros fatores. E o segundo fator que esse artigo apontou, que esse estudo apontou, é que desses 70% das mulheres, apenas 20% das mulheres brancas têm mioma na vida. Apenas 20% das mulheres brancas têm miomas na vida. Eu sou negra, eu me enquadro nos 50% das mulheres que podem ter mioma pelo fato de eu ser negra. Simplesmente isso, a minha genética, a minha condição genética já me coloca também nessa fila. Já ultrapassei aí mais uns 2, 3 aí na fila e já estou quase lá na frente, tá? Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, essa mulher, né? Segundo ponto, o fato da minha genética negra já me colocou nessa fila. E o terceiro ponto, quando há uma inflamação crônica no organismo da mulher. Eu comecei a me observar agora estudando para saber quando foi que eu me tornei uma mulher inflamada. Porque a inflamação todo mundo tem, a gente machuca ali o dedinho, dá uma inflamação, uma dor causa uma inflamação, várias coisas nos trazem inflamações, mas são inflamações que logo a gente medica e sara, né? No meu caso não foi, é inflamação crônica. E eu comecei a me analisar, a me estudar e percebi que isso começou a acontecer desde lá de 2015. Olha só, um tempo atrás meu corpo estava dando sinais e eu não estava atenta a esses sinais. Então, a inflamação crônica foi o meu terceiro fator para ter o mioma, tá? E o quarto fator, sobrepeso. Para quem não sabe, eu engordei bastante, eu engordei 22 quilos.
Então, tá certo que não foi assim de uma hora para outra. Nossa, acordei 22, com 22 quilos a mais. Foi em questão de alimentação errada, em questão de que eu era uma pessoa muito ativa e depois que eu tive filho não continuei ativa da forma que eu era. Não tinha tempo, muitas vezes, de praticar exercício, que é a nossa realidade, às vezes falta de tempo, às vezes você está cansado, você está com um bebê pequeno, você não tem quem te ajude. Eu morava em outra cidade, eu tinha minha sogra que me ajudava, mas aquele horário que eu tinha um tempo, eu queria estar com a minha filha, com o meu esposo, com a minha família. Então, o que aconteceu? Eu abri mão de cuidar de mim para ter momentos com a minha família. E isso me cobrou um preço muito alto. Então, esses foram os fatores, esses são os fatores. Então, se você é mulher, produz hormônio estrogênio, está a partir aí dos 40, 45 anos de idade, tá? Esses já são os fatores que vão te colocar na fila de risco para ter miomas, tá? Fora esses dois, vamos lá, que é o que acontece geralmente agora na nossa atualidade. A inflamação crônica por conta de alimentações erradas e por conta da falta de exercício. E o quarto ponto é o sobrepeso. A gente sempre fala, a gente ouve muito falar, né? Ai, peso ideal, mas não tem essa questão assim de um peso ideal. É realmente você tinha um peso, você seu corpo ele tinha uma carga já e você sobrecarregou seu organismo com a alimentação errada e com a falta de exercício. Isso acontece, né? Para quem trabalha fora, cuida de casa, cuida de marido, cuida de filho, vai acontecer se a gente não se cuidar, se a gente não começar a se amar um pouquinho mais. Então vamos lá aos sintomas. Os sintomas geralmente que ocorrem o primeiro deles é o aumento do fluxo de sangue no período menstrual. Esse já é o primeiro fator. Se você se conhece, você sabe que o seu fluxo é de uma quantidade. Aí de repente mudou, isso tudo mudou. Agora já está mais intenso, agora não são mais 3 dias, são 4 dias, são 5 dias. Então a gente conhece o nosso corpo, pelo menos é o que deveria acontecer. O próximo sintoma é aquela sensação de peso na região pélvica da mulher no período menstrual, sabe? Eu sentia muito isso, essa sensação de peso que me incomodava bastante. Quando eu sentava, eu sentia um ardorzinho, quando eu levantava, eu sentia um peso diferente. E realmente é nessa região pélvica, sabe? Parece que dói ali da frente até ali atrás. É a dor que eu sentia no período menstrual. Então, esse foi meu segundo sintoma. Meu primeiro era o fluxo, que eu tinha um fluxo muito intenso e nem sempre era 3, 5 dias, 7 dias. Eu cheguei a ficar mais de 20 dias sangrando, que foi agora do ano passado para esse ano. Aconteceu muito, isso foi muito frequente em mim. Então, terceiro sintoma. Terceiro sintoma é constipação. Você ter muita prisão de ventre, não fazer o cocô regularmente. Eu não fazia. Eu chegava a ficar uma semana, 8 dias, 9 dias, e aí eu tinha que tomar remédios, né, para ir no banheiro, fazer o nosso famoso número 2. E isso era algo que me incomodava muito, porque doía meu estômago também, é um desconforto total, nossa barriga fica daquele tamanho e a gente nunca fica à vontade. Então esse é o terceiro sintoma, tá? Tem também o sintoma em algumas mulheres, dependendo do tamanho do mioma, dependendo da carga dele no seu útero, sentem também muita vontade de ir no banheiro, fazer xixi frequentemente. Assim, quando a gente está grávida, lá nos últimos meses de gravidez, que a gente vai muito ao banheiro, isso ocorre com algumas mulheres. Comigo já não ocorria isso, porque na época eu tinha apenas um mioma, e ele era pequeno, meu útero também era pequeno, ele estava encolhendo, a cada ultrassom ele já tinha diminuído mais, e ele é retrovertido, então ele ficava mais próximo à questão do intestino do que propriamente da minha bexiga. E quando eu adquiri mais dois, né, que eu tive 3 miomas, quando
surgiu esses outros dois, aí que a coisa ficou mais difícil mesmo, tá? A questão de dor, a dor da região pélvica ali, né, da questão da parte da vagina até o ânus, isso aumentou bastante. Para mim era muito desconfortável passar 1 hora sentada. Para algumas pessoas ai, que maravilha ficar 1 hora sentadinha, mas para mim era muito doloroso ficar 1 hora sentada, 2 horas sentadas, quando eu tinha que ir a algum evento, alguma coisa da escola, alguma reunião que tinha que ficar muito tempo ali sentada, eu sentia muita dor, então eu sempre estava levantando, mudando de lugar, sento aqui, sento ali, e é bem complicado. Quem é mulher sabe que essas coisas são complicadas, né? Outro sintoma, infertilidade. Algumas mulheres, elas vão passar por isso, outras não. Graças a Deus, né, eu fui muito abençoada, eu tive a minha filha, então eu não passei por esse sintoma da infertilidade, de ter que fazer um tratamento mais avançado para poder engravidar. Isso não ocorreu comigo, mas ocorre sim com algumas mulheres. Um outro sintoma é que o mioma ele pode se tornar sim um nódulo cancerígeno, mas segundo os artigos científicos, os estudos, apenas 1% das mulheres, apenas 1% das mulheres que têm mioma que podem ter esse mioma cancerígeno, esse nódulo se tornar cancerígeno. Então, aí, graças a Deus, a gente já tem uma estatística mais baixa em relação a isso. Aí agora vamos aos diagnósticos. Como que eu vou saber que eu tenho um mioma? Tá, eu tenho um fluxo intenso de sangue, eu sangro bastante, são por vários dias. Isso por si só não diz que você tem um mioma, a dor por si só não diz que você tem um mioma. Pode ser uma endometriose, pode ser um ovário de micropolicistos, podem ser várias coisas também. Tá? E como a gente vai diagnosticar? Primeiro é a ultrassonografia, a transvaginal. Caso ele esteja num lugar que não dê para visualizar, ou seja, muito pequeno, ou não consiga realmente visualizar, é feita uma ultrassonografia com infusão salina. Tá, e como que é essa ultrassonografia com infusão salina, né? Geralmente a gente vê isso só em consultórios, clínicas particulares, né? Pelo SUS é muito difícil a gente ver isso. Pelo menos no SUS das minhas cidades eu nunca vi isso. Então, como que é essa ultrassonografia com infusão salina? É quando uma pequena quantidade de líquido é introduzido no seu útero e esse líquido ele vai delinear os formatos. A partir dessa delineação de formatos, a partir desse contorno, os médicos vão identificar se há ou não um mioma lá dentro. E a terceira forma de diagnosticar é por ressonância magnética, mas isso já é em último caso, já é um exame mais caro, já é um examezinho um pouco mais, digamos assim, inacessível a todas as mulheres, né? Principalmente quem depende do SUS. Então, mas geralmente numa ultrassonografia transvaginal a gente já consegue, os médicos, né, os médicos já conseguem identificar que há um mioma, que foi o meu caso. O médico olhou bem e tal, o primeiro estava bem atrás da parede do útero, então estava num lugar não muito legal, e aí ele já me disse, olha, você tem filhos, quer ter mais filhos, porque onde ele está, o local que ele está, ele tem que ser retirado. E não vai dar para retirar somente ele, nós vamos ter que tirar o seu útero. Então, uma ultrassonografia, uma transvaginal aí já consegue identificar e localizar o seu mioma. E agora o tratamento, que foram as perguntas das minhas amigas. Não tinha como tratar? Não, gente, mioma não tem como tratar. Tem como você medicar e reduzir as dores. O meu primeiro ano, que foi em 2019, que foi quando eu descobri que tinha um mioma, que eu assim não aguentava mais de dor e eu precisava descobrir por que de tanta dor. A médica ela me receitou alguns medicamentos e assim, realmente dá uma maquiada, vamos dizer assim, na sua dor, dá uma camuflada na sua dor, dá uma reduzidinha, mas com o passar do tempo, se não há um tratamento geral, né, no todo, que é a questão de alimentação, eu fui atrás de nutricionista,
mas não deu certo porque o cardápio, a forma que ela queria tratar, não estava de acordo com a minha realidade financeira, né? Então, não deu certo porque tinha que adequar a alimentação, tinha que adequar os exercícios, mas também tive uma queda que eu lesionei a coluna, então passei muito tempo sem fazer exercício. É, e tudo isso fez com que eu continuasse tendo dores. Então, assim, o medicamento deu uma camufladinha, mas não resolveu o meu problema. Então, esses medicamentos, eles têm efeito temporário, e alguns podem até reduzir o mioma, dependendo ali do hormônio que é utilizado naquele medicamento. Porque quando a mulher ela entra na menopausa, a tendência é que esses miomas eles sequem, eles diminuam. Por quê? Porque você não está mais naquela idade reprodutiva, não há aquela espera do seu órgão, do seu organismo de fecundação, de gerar uma vida. Então, por conta disso, na menopausa, eles podem sim diminuir. Mas como eu estava longe da menopausa, não tinha como eu esperar do jeito que eu estava. E o outro tratamento, que em alguns casos as mulheres precisam, e no meu caso, que foi com urgência, é a cirurgia. Não tem jeito, gente. E existem 3 tipos de cirurgia: a esterectomia parcial, a total e a severa. A parcial é aquela que tira somente o mioma e o útero. Tirou o mioma, tirou o útero, o restante está tudo lá, as trompas, ovário, colo do útero e tal. A total é aquela que tira também os ovários e tira as trompas. E a severa é aquela que tira tudo, ovário, trompa, inclusive o colo do útero. O meu foi meio que parcial, foi meio que total a minha, porque eu fiquei com o ovário direito e fiquei com o colo do útero. O restante teve que tirar, porque onde estavam localizados os miomas, não tinha só como tirar ali bonitinho, né? Pelo SUS o médico vai ter que trabalhar, tirar bonitinho, consertar, deixar tudo bonitinho lá dentro, né? Então tirou o mioma e tirou o órgão onde o mioma estava encostadinho ali. Então eu fiquei apenas com o ovário direito e com o colo do útero. Então é isso, gente. Espero ter ajudado alguém com essas informações. Não sou médica, não sou especialista, eu só estudei aquilo que estava acontecendo comigo e busquei solucionar a minha dor, todo o desconforto que eu sentia nesses 4 anos e meio. E achei importante falar para vocês isso. Por que a gente tem mioma? Quando acontece mioma? Como que eu vou identificar? Como que eu vou tratar? E tudo mais. Eu espero ter te ajudado com essas informações. Eu sei que elas não são muito aprofundadas, mas eu não sou nenhuma especialista, né? Não sou médica, eu sou professora e eu só busquei as informações do que estavam acontecendo comigo e do porquê que aconteceu comigo. Mas espero ter clareado aí sua mente, caso você tenha algum sintoma, caso você queira buscar um médico, um tratamento. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, deixar um comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar lá embaixo que eu respondo, tá, gente? Então é isso. Muito obrigada. Tenha um bom dia para vocês.